Olá, bom dia. Quais foram suas promessas de ano novo? Eu aposto que dentre essa lista de boas intenções para 2024 tinha aquela assim: ano novo, dívida zero. Todo mundo bora. Ótimo, só que para você chegar ao final do ano e dizer, ok, eu consegui isso, a gente tem que se planejar. E o planejamento é tudo e tem que começar agora, no início de janeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo nesse café para nos dar todas as dicas de como ficar no azul o ano inteirinho foi o Rânio Gamita, que é um educador financeiro. Bom dia, Rânio, seja bem-vindo. Bom dia, Elda, e com certeza é um prazer muito grande estar aqui participando desse momento, para que a gente possa colaborar com aqueles que irão assistir, participar e assim chegarem no final do ano, quem sabe melhor do que está começando esse ano de 2024. Deixa eu começar pelaquela pergunta bem óbvia. É possível viver o ano no azul, vamos dizer assim? É claro que viver o ano no azul é uma questão de decisão. O primeiro aspecto é isso. Agora, por que eu digo que é uma questão de decisão? Porque eu preciso, no começo do ano, aquele começo de ano que tem um monte de promessa. Promessa no aspecto da alimentação, promessa... A gente começa tão cheio de promessa para entrar numa academia, promessa para sair da dívida. E nesse momento que eu tenho ou que eu faço uma promessa, eu tenho que ter um comprometimento comigo e com a minha família. Isso é um aspecto importante, comprometimento. Comprometimento para fazer um planejamento financeiro, não apenas para janeiro, onde em janeiro nós temos uma época onde são muitas as contas a serem pagas, mas um planejamento financeiro para janeiro, fevereiro, até o final do ano, quando chega dezembro. O ano só termina em dezembro, claro, né? Mas é que quando chega janeiro, Rânio, a gente tem tanta despesa. Eu acho que é o teste de fogo logo no começo do ano. Sim. Porque a gente vem com matrícula, material escolar, prestação de carro, IPVA, é tanta coisa logo no mês de janeiro, que diz assim, se a gente passar pelo mês de janeiro, aí vem o carnaval. Mas aí perceba só, esses dias eu fazia uma reflexão. Antes de chegar janeiro, passamos por um mês chamado dezembro. Dezembro você recebeu salário, recebeu 13º, muitos receberam férias, alguns receberam o 14º, alguns receberam o precatório, mas sabe o que fizeram? Utilizaram todo esse recurso simplesmente para atender seus próprios desejos no mês de dezembro. Então veio uma provisão em dezembro para que você pudesse ter recurso em janeiro. Só que, infelizmente, nós só pensamos em consumir de forma imediata. Por isso que é muito importante nessa fase inicial o seguinte: o problema não é janeiro, que tem muitas contas a serem pagas. O problema foi a falta de planejamento financeiro no mês anterior, que eu tinha o recurso na mão. É como se a gente vivesse janeiro, tipo assim, eu vou viver dezembro como se não houvesse janeiro. Porque a gente não se importa muito com gastos no final do ano. Acho que o espírito natalino, ele não é um educador financeiro, ele não fez esse seu curso. Tenho certeza que ele ensinou a gente a gastar, gastar e gastar em nome do bom espírito de Natal, de presentear todo mundo. A gente se sente meio que liberado no final do ano para gastar, é isso? O espírito, eu entendo que o espírito, ele é sempre bom. Né? O espírito do céu, ele é sempre bom. Esse meu não está me dando bons conselhos. Sabe o que acontece? É porque, infelizmente, nós temos uma cultura que é uma cultura apenas de consumir. É verdade. Se nós tivéssemos uma cultura, um treinamento, um ensino, uma educação, voltada mais para o aspecto da economia, voltado mais para o aspecto das finanças, para o aspecto contábil, com certeza, quando chegasse dezembro, que nós temos uma provisão melhor do que nos outros meses, eu não iria simplesmente pensar em consumir, mas eu iria pensar também em salvar. Salvar está relacionado com poupar. Nós precisamos colocar dentro das famílias, dentro da nossa rotina mensal, que é importante salvar dinheiro. É importante poupar. Salvar significa não gastar. Salvar significa guardar. Poupar, isso. Não gastar. Entendi. Mas acontece que para a gente salvar, para a gente poupar, tem que sobrar um pouquinho. Sim. Esse aqui é o gargalo que eu acho, assim, principalmente no mês de janeiro. Por isso que eu estou dizendo, janeiro ele já é um teste de fogo, porque
parece que boa parte dos nossos compromissos financeiros inadiáveis, que você não pode deixar de matricular o filho, você não pode deixar de comprar material escolar, você não pode deixar de pagar o IPVA, você não pode deixar de pagar o IPTU e todas as outras coisas que vêm junto no mês de janeiro. Se no mês de janeiro não sobrar, vamos lá, uma hipótese, no mês de janeiro não sobrou nadinha para eu poupar, eu posso começar esse planejamento a partir de fevereiro? Claro, veja só. De fato, Elda, não vai sobrar dinheiro. Dinheiro não sobra. Enquanto você tem recurso na mão, você vai tentar desesperadamente consumir aquele recurso até o último centavo. Talvez esse seja um dos grandes problemas que nós precisamos mudar. Dinheiro não vai sobrar. Se dinheiro não sobra, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é poupar, salvar. Eu primeiro salvo uma quantia da minha remuneração e todo o restante está à disposição para o consumo. Peraí. Vamos começar lá. aqui. Então, eu recebi o salário lá no dia 1º de janeiro, sei lá. Antes de começar a gastar, eu já separo o que vai ser salvo. Aí você realmente fez o quê? Você salvou, você poupou, você economizou. Exatamente dessa forma que precisa funcionar. E se a gente achar, por exemplo, eu salvei 10% do meu salário aqui, botei na poupança 10%. Mas e se lá no finalzinho do mês faltar exatamente 10% para eu cobrir os gastos? Eu posso pegar? Muito bem. Você tem que entender que a poupança ela vai funcionar como uma reserva. Teve algum tipo de problema no decorrer de um período, você tem uma reserva de emergência exatamente para poder estar utilizando. Mas você tem que pensar o seguinte, essa poupança, esse valor que eu estou salvando, ele precisa estar sempre sendo aumentado a cada mês. Essa é a ideia. Mas, claro, existem coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia que fogem da nossa capacidade de controle, de gestão. Sim. E, claro, se eu preciso e tenho um recurso disponível, eu utilizo, mas tenho que ter a consciência financeira que eu tenho que repor esse valor em determinado número de meses. Por isso que, assim, às vezes o que faz a diferença não é o quanto eu ganho. O quanto eu ganho faz a diferença, é importante? É importante. Mas o que faz a diferença realmente é tentar administrar da melhor forma possível aquela quantia que eu tenho. Seja lá quanto for. Independentemente. Isso, ótimo. Se eu cheguei no final de janeiro, o 10% que eu já salvo lá no início do mês, ele não deu conta do recado, eu tive que buscar ele de volta. Quando chegar fevereiro, a ideia é que eu reponha os 10 de fevereiro, mais o pedacinho que eu gastei de janeiro? Claro, veja só, quando a gente pensa no aspecto de planejamento, eu salvei, ok? E agora eu preciso pensar o seguinte, como viver com o restante? Isso. Como viver com o restante? O problema é que às vezes nós queremos viver uma vida que não cabe dentro do nosso orçamento. Esse é o problema. Não cabe dentro do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, ele tem que estar adequado, relacionado com a capacidade do meu bolso. Se eu não tenho condições de andar de carro, porque o financiamento é muito alto, eu vou andar de ônibus. Se eu não tenho condições de andar de ônibus, porque a passagem está muito alta, eu vou ter que encontrar algum outro meio de transporte. A bicicleta. E assim eu vou precisar ir ajustando. Agora, isso não é fácil, porque nós vivemos num mundo onde as facilidades operacionais do mundo estão à nossa disposição. Então, nós precisamos, ou preferimos utilizar, a utilização de um cartão de crédito. Vamos já falar deste vilão. Exatamente para poder suprir os meus próprios desejos. Então, vamos só recapitular. A gente fez já um primeiro tópico. Salvar uma parte do seu salário todos os meses. Essa é uma regra de ouro. Antes de gastar. Na hora que receber. Na hora que recebe, já guarda um pedaço do seu salário, seja lá 10, 15, 20, mesmo que seja 5%. O que interessa é começar a fazer esse... Pronto. Você falou uma coisa interessante. O importante é começar, é ter o hábito. A partir do momento que você tem esse hábito, aí você vai subindo numa escada de poupança. Então, nós vamos criar esses hábitos daqui para o final do programa. Primeiro hábito, poupar.
estira um pedacinho do seu salário e guarde. Pronto. Primeira regra, anotou? Agora nós vamos fazer um intervalo, porque eu vou tomar café, porque essas regras aqui também estão baralhando minha cabeça e meu salário. E vamos voltar já já para continuar conversando, mas é um minutinho só e a gente já já está de volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre aquelas promessas de ano novo e dentre elas especificamente a organização financeira da nossa vida durante o ano de 2024. E a gente aprendeu uma regrinha bem interessante lá no primeiro bloco, que é separar, salvar um pedacinho do seu salário que vai formar uma poupança para as emergências. Mas para as emergências, não é, Rânio? Eu estou conversando aqui com o Rânio Gamita, que é o educador financeiro. Tá bom, vamos, já gastamos, já guardei, não sei nem se não dá tempo para guardar, mas eu já guardei. Só que isso não significa que quando eu guardo isso, eu tenho que me endividar com o resto. Por exemplo, vamos pegar o cartão de crédito agora? Eu digo, eu guardei 10% do meu salário. Então, o que sobrou não deu. Então, eu vou comprar no cartão de crédito, eu já jogo essa dívida para o próximo mês. E aí? Muito bem. Nós precisamos lembrar que o cartão de crédito, ele não é um bicho papão. Primeiro aspecto, cartão de crédito, como o próprio nome diz, é um crédito. Agora, Elda, nós não sabemos trabalhar com crédito, esse é o problema. O crédito, ele está à disposição para que a gente possa utilizar em qualquer momento da nossa vida. E o crédito, ele é bom. Quem não gosta de ter crédito na praça? É verdade. É muito bom ter crédito. Agora, é muito ruim não saber administrar o crédito, principalmente do cartão de crédito. Porque nós pensamos que o cartão de crédito é um 14º, 15º, 16º, 17º salário e não chega até o funciona desse jeito. E não dá certo. Não funciona. Porque ali você tem que ter uma consciência, eu utilizei, vou ter que pagar. E há um outro agravante. O cartão de crédito ainda permite parcelamento. Mas esse bendito parcelamento em suaves prestações, porque se não for desse jeito, eu nunca vou conseguir ter nada. Isso é uma armadilha muito perigosa. Vamos dizer, o cartão de crédito é quase o paraíso e o purgatório foi o parcelamento. Aí a gente cai no purgatório sem intervalo. Se a gente não eu estou brincando aqui com essas figuras de linguagem, mas mais ou menos assim, se você não conseguir, vamos dizer, trabalhar bem no purgatório, você cai direto no inferno. Eu até digo o seguinte, existe céu e inferno simplesmente. Ou você consegue administrar bem e chega próximo do céu, ou administra mal e vai estar direto no inferno. Mas o purgatório é o parcelamento, que a gente pensa que esse parcelamento é o intervalo entre o céu e o inferno. Aí só tem um inferno. jeito, é pegar na mão de Jesus e falar, Senhor, me salva nesse momento. Aí Deus diz assim, faz a tua parte que eu te ajudarei. Muito bem. E a tua parte organiza a tua vida financeira. Vamos falar dessa novidade que está começando agora, que é a limitação dos juros do crédito rotativo, que é realmente uma praga. A gente chegou a mais de 430%, se eu não me engano, né, ao ano. Isso é um absurdo, mas está limitada a 200%. Ou 100%, né? 100%. A 100%, né? 100%. Você paga o dobro. 100%, tá. Isso. Limitada a 100%. Isso, de alguma forma, não pode funcionar como uma armadilha, Jean? Veja só. É claro que, imagina, né? Inclusive, é o exemplo que todo mundo está dando aí na televisão, nos canais de comunicação. Você tem uma dívida de 1.000, com 430% ao longo de um ano, uma dívida de 1.000 no cartão de crédito chegava rapidamente a quase R$5.000. R$5.000, Agora existe um teto, ou seja, 1.000, 100% vai chegar a uma dívida de R$2.000. Então, essa dívida que, digamos, é multiplicada, 1.000 passa para 2.000, você vai ter que providenciar o pagamento dela de qualquer forma. Porque senão daqui a alguns meses, 90 dias, 3 meses, o teu nome vai estar exatamente nos órgãos de restrição de crédito. Há uma outra situação. Eu disse que o crédito ele é bom. A partir do momento que você tem um teto de 100% e você não honra esse compromisso, é claro que o teu crédito ele vai ter que ser reavaliado por essas instituições financeiras.
E você sem crédito, você perde capacidade também de consumir. É verdade. Eu falo no sentido de armadilha porque assim, sabia que se você começasse a parcelar no rotativo e que você não cumprisse, não honrasse esses compromissos, você ia chegar facilmente aos 5 mil lá no final do ano. Quando você vê uma redução desse tipo, eu não vou mais chegar a 5 mil, vou chegar só a R$1.000, a R$2.000. A gente não pode ter a tentação de gastar um pouquinho mais, eu já não vou pagar aquele montante todo, o montante agora está menor, eu dou conta de pagar. E quando chegar lá no final do ano, a gente está na mesma situação de quando era 430%. É claro que nós estamos chegando hoje tem basicamente 2 dias que essa regra entrou em vigor, né? E a gente vai precisar acompanhar as próximas modificações no decorrer desses próximos meses, para saber como é que as instituições financeiras, bancárias, que disponibilizam crédito, vai se comportar. Porque nós sabemos que nós temos juros muito alto, exatamente porque a inadimplência ela é muito alta. Se nós tivéssemos uma inadimplência equilibrada, é possível que os juros fossem mais baixos. Para que você possa ter ideia, nós temos mais de 70 milhões de brasileiros com problema com cartão de crédito. 70%, é muita gente. É muita gente. gente. Então, é claro que é uma armadilha, no sentido assim, não pensem que o 100% é um perdão de dívida. Isso, não é é perdão de dívida. Perdão de dívida. Não, o 100% é apenas um teto, mas o teu bolo com a dívida vai continuar crescendo. É verdade. O Desenrola Brasil, que de alguma forma deu uma aliviada na vida de todo mundo, já perto do final do ano passado, qual o peso que ele teve, não sei se continua, né? Que ele tem nesse processo de desendividamento das famílias? Não sei nem se existe essa palavra. Tem algum reflexo agora? É claro que, independentemente de qualquer tipo de pensamento político, sim, né? Sim. Que existem as vertentes políticas dentro disso, não, vamos deixar isso de lado. Que não é o caso, eu penso o seguinte: qualquer tipo de ação pública ou qualquer tipo de política pública para melhorar o crédito na mão do brasileiro é muito bem-vindo. E isso aconteceu. Nós tínhamos pessoas que estavam realmente endividadas, com nível de consumo muito pequeno. O Desenrola veio exatamente para, digamos, salvá-los do inferno. Isso é importante, porque a partir do momento que você está quites com a instituição credora, é possível que você tenha uma nova renovação de crédito. Isso. E tendo renovação de crédito, acompanha, você tem capacidade de consumir. Tendo capacidade de consumir, você tem injeção de recurso na economia. E toda aquela roda começa a girar. Então, de fato, o Desenrola é importante. Agora, o mais importante, junto com o programa de desendividamento, é exatamente um programa de educação financeira, de conscientização financeira, para que a pessoa não entre de novo naquele giro. Esse programa de educação financeira, a gente fica dizendo, porque a gente não tem isso nas escolas, porque a gente não tem isso... Mas isso é um processo que a gente tem que começar na nossa casa, isso é um processo particular, não é não? Agora imagina, Elda, nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos, né? Claro. Eu também concordo que o processo de conscientização, eu até utilizo uma outra palavra chamada alfabetização financeira, que é a educação financeira, precisa começar onde? Dentro do nosso lar. É lá no berço. Mas para que os pais possam ensinar isso aos seus filhos, eles precisam estar bem treinados, eles precisam conhecer esse assunto. A gente não vai saber ensinar o que a gente não sabe. Essa linguagem financeira, ela é uma mola que movimenta o mundo. Então, os pais que estão nos ouvindo precisam ir buscar conhecimento em relação a isso. Porque imagina, o filho observa o pai todos os dias reclamando que as contas chegam. Todos os dias o filho observa que o pai recebe cobrança. Todos os dias. Aquilo vai ficar internalizado de que forma para aquela criança? Então, começa assim na família, eu não tenho dúvida disso. Mas aí o Estado precisa entrar com uma parcela também.
de orientação para que possa mudar esse quadro terrível que nós vivemos. É uma parceria, né? Uma parceria do pessoal com o público para que a coisa no final dê certo. Porque nós imaginamos assim, que para que eu possa ter isto ou aquilo, eu preciso primeiro ter o crédito para poder consumir aquilo ali. Ou seja, eu não penso que eu primeiro preciso poupar para comprar. Não. Isso é a mentalidade americana. Uma mentalidade mais do povo europeu é: eu compro se eu tenho dinheiro. E do brasileiro? Do brasileiro, sem eu ter dinheiro. Eu compro sem ter dinheiro e em parcelas suaves. E suaves prestações mensais. É isso aí. E suaves prestações. Gente, então é assim, a gente tem que aprender a fazer isso. Não é brincadeira não, parece que todo ano a gente fala a mesma coisa, todo ano acontece. Mas é por conta disso que tem crescido o número de endividados, que a gente já chega a 70 milhões de endividados no país. Vem programa, sai programa e a gente não consegue, vamos dizer, azular essa conta. Quem sabe, com um pouquinho de boa vontade pessoal, a gente consegue começar e com uma orientação mais profissional, a gente consegue continuar e vai chegar dezembro, o espírito natalino vai pegar a gente com o cofre cheio, aí sim, aí a gente pode gastar. E quem não aprendeu muito, o Rânio, rapidinho, eu sei que a produtora está dizendo ali que meu tempo acabou, mas assim, ele tem uns livros já aqui que trabalhadores não precisam ser pobres. Olha que boa ideia, gente. Não precisa ser pobre, né? A gente continua pobre, mas a gente não precisa. Se a gente trabalhar direitinho, ó, a gente fica azulzinho aqui. Não chega nesse bem aqui, desse pobre. E tem mais um outro aqui. 100 dias com Deus, um plano para a sua vida financeira. Pronto, eu só procurei esse livro, dá uma boa lida que quem sabe, eu não estou dizendo que a gente vai sair assim do purgatório de uma hora para outra, não. Mas quem sabe, né, Rani? A gente chega lá. Nós vamos chegar assim. Dezembro tu vem conversar comigo de novo e me dizer como é que foi o comportamento desse brasileiro que eu gasto sem ter dinheiro e pago suaves prestações mensais. Ok, eu acredito fielmente que as coisas vão dar certo para a gente em 2024. Se você investir um pouquinho de tempo para fazer um planejamento, tenho certeza que você vai chegar no final do ano no azul. Pois é, muito obrigado. Olha, gente, ele conversou tanto que eu até esqueci de tomar. Eu deixei de tomar o café para poupar esse pouquinho de café que estava aqui. Para deixar na realidade. De fato, a Elda, ela salvou o café hoje. Eu salvei o café. Salvei o café. Esse café que não foi gasto. Mas assim, é um modo prosaico de dizer isso. O café que não for usado agora pode ser usado na redação, claro, ainda quentinho, né? E não precisa passar uma outra garrafa de café. Eu sei que o tempo passou, mas só para que tu tenha ideia, 30% daquilo que a gente compra vai para o lixo. É verdade. Todos os meses. Olha aí a economia, olha onde nós podemos salvar dinheiro. Eu nem vou lhe contar meu exemplo, porque ele não é um bom exemplo. Sabe aquela banana, aquela maçã, aquele pão? Pois é, verdade. Mas aí é assunto para outro momento. Outro momento a gente volta a falar de educação financeira, porque senão é um assunto só para o início do ano. Ele é um assunto para todos os dias, todos os meses, porque afinal a dívida chega todo mês ela está aí. Então, para isso a gente precisa de organização. A gente está brincando, mas o assunto é sério. Eu espero sinceramente que a gente tenha aprendido só um pouquinho como transformar a nossa vida financeira. Rânio Gamita, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Café. Obrigado por todas essas informações. Eu espero que da próxima vez que a gente se encontra, eu esteja bem azulzinho. Elda, um forte abraço, que Deus abençoe e que você tenha esse ano aí cheio de bênçãos. Para todos nós. E para você que está nos assistindo, muito obrigado pela companhia, que o ano seja muito bom, que a gente tenha muitos planos bons realizados e que nossas promessas de ano novo nos acompanhem assim pelo ano inteirinho até dezembro. Tchau e até a próxima.